Depois de 2 vídeos ensinando como funciona a dialética, vamos começar a colocar ela em prática, agora analisando uma série de debates. Esse primeiro vai ser sobre um assunto mais polêmico que eu encontrei, que é legalização das drogas. Tem que achar uma coisa bem polêmica para ver se o YouTube engaja. E eu espero que essa iluminação esteja melhor e que não esteja muito estourada. O vídeo a seguir é a análise filosófica de uma discussão de ideias. Essa análise é pautada nas normas da lógica formal dentro da dialética aristotélica hegeliana. Portanto, tratamos aqui de eliminar a doxa, ou seja, eliminar os subjetivismos de opiniões individuais e buscar somente o que há de factual e epistêmico nos discursos. Dessa forma, a subjetividade, a opinião particular ou o convencer as audiências são coisas inúteis e irrelevantes aqui. Não estamos buscando o convencimento de ninguém, mas sim a demonstração de que um certo pensamento detém a razão. Só o que importa é provar pela lógica que determinado pensamento é o mais razoável. E detectar onde está o pensamento mais razoável é o papel desse canal. Desconsiderando os interlocutores e enxergando apenas o conteúdo do discurso em si, como manda a lógica formal. Desse modo, não existem pessoas, apenas raciocínios numa disputa de xadrez verbal, visando nos aproximar o máximo possível do que seja uma conclusão objetiva e universal. Checkmate dialético que tem a verdade absoluta como nosso horizonte a ser alcançado. Meu nome é Eric Torquato, sou advogado e ativista pelo fim da guerra às drogas. Trabalho há mais de 10 anos por uma nova política de drogas e eu acredito que todas as drogas devem ser legalizadas. Mude minha ideia. Oi, Eric, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Tudo bom, prazer. Tudo bem? Prazer. Prazer. Léo Sayon. Prazer, meu Eric. Aí, meu camarada. Beleza, Prazer, tudo bem, Eric. mano? Prazer, Guilherme. Sou advogado antiproibicionista e defendo uma política de drogas onde todas as drogas sejam legalizadas. O que você pensa sobre isso? Bom, eu sou relações públicas, trabalho com cannabis medicinal especificamente, dentro dos limites do que a lei brasileira permite. E sou a favor da regulação da cannabis, do uso amplo da cannabis. Agora, quando eu penso em propor algo similar a, por exemplo, crack, eu não consigo entender como isso pode, de fato, se encaixar na sociedade que a gente tem hoje como algo benéfico, né? A regulação ou facilitar o acesso a isso. Me apresentando, eu tenho um canal no YouTube, onde eu viso dar mérito para quem tem propósito. Eu nunca te entrevistaria porque eu não concordo com o seu propósito. Legal. Desculpa, mas estou sendo sincera, porque eu acho muito perigoso, sabe? Eu sou daquelas pessoas que realmente têm medo. Claro. Eu sou a favor da legalização da maconha, mas eu acho muito temerário a gente falar, por exemplo, na legalização da heroína. Eu acho que um ponto muito interessante para a gente olhar é olhar pelo outro espectro, é claro. Olhar pelo espectro da degradação física e muitas vezes da degradação mental que usuários de drogas pesadas, como crack, como muitas vezes pó, lança-perfume, essas pessoas têm. Eu moro na zona sul de São Paulo, na periferia, e dentro da quebrada, muitos amigos meus de infância e muitas pessoas que eu conheci minha vida inteira, elas acabaram entrando por outras vidas e levando, sabe, levando caminhos que acabaram levando a pessoa muitas vezes à morte, muitas vezes a pessoa a uma vida de morador de rua. Então, eu acredito que a legalização geral em si, ela não seria um ponto tão interessante a se tratar assim para a sociedade, ainda mais para uma sociedade não tão amadurecida quanto o Brasil. Você sabe que eu também venho de periferia, né? Eu sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, né? Então, assim, meu histórico de vida talvez parecido com o seu. A violência é muito presente, né? E o uso de drogas também ali como uma espécie de atrativo para aqueles jovens que estão na rua buscando o que fazer, né? Aprendendo a sobreviver. É justamente por conta da violência que eu defendo a legalização. Justamente por também ter visto amigos de infância morrer cedo ou ir para a cadeia muito rápido. E veja só, hoje eu estou aqui combatendo essa política
que transforma jovens como nós, de origem periférica, em alvos. Eu acho que legalizando não vai nem melhorar nem piorar, sinceramente. Mas eu acho que vai deixar de acontecer muitos crimes, a questão da milícia vai diminuir. Eu acredito nisso. Aí acabava era o mundo, viu? Se tem fim de mundo, esse aí seria o fim do mundo. Eu acho que seria mais seguro, sabe, para as pessoas, para a gente ter uma regulamentação, poder ter um acompanhamento também das pessoas que fazem uso disso. Acho que seria muito seguro para todo mundo. As pessoas começariam a ser mais dependentes químicos ou ter que procurar ajuda de alguém especializado, de um médico especializado. Não acho que seria uma boa ideia. Eu acho que seria muito bom, mas tem que ser um plano, alguma coisa planejada e construído ao longo do tempo, com uma noção de saúde. Esse que é o ponto mais importante, não é de segurança pública, é de saúde pública para conseguir fazer esse processo, mas eu acho que seria benéfico. É importante deixar claro que a legalização não implica autorizar a venda. Tá. Uma política de legalização, ela, na verdade, tira da esfera do direito penal um problema social como o crack e traz para o âmbito do direito à saúde. É basicamente descriminalizar, regulamentar, controlar para que os danos sejam reduzidos. Bom, controlados, né? Aquilo que você não mede, não controla, não tem como você saber. Exatamente. Esse é o primeiro argumento dele. Tirar da clandestinidade para colocar sob o acesso do Estado. Isso deixaria as drogas sob controle e, segundo ele, reduziria os danos causados por elas. Eu imagino que o que ele quer dizer é que as drogas estariam mais seguras nas mãos do Estado do que nas mãos de traficantes. O que é proibido está fora de controle. Sim. Então a proibição ela aproxima o crack muito mais de uma política de liberação total do que necessariamente do controle e a prevenção que todos nós desejamos em relação às substâncias mais perigosas. Eu não nego que o uso problemático de drogas deve ser pensado pela nossa sociedade, mas o que eu defendo é que o modelo de proibição traz um efeito colateral muito pior do que o dano causado pelo uso daquela droga. Aí vem o segundo argumento dele, que alega que a proibição causa danos colaterais muito piores do que a própria droga em si, dentro da sociedade. Embora ele não esteja explicando que danos seriam esses, pelo menos por enquanto ele não diz. Você falou dos efeitos colaterais da proibição. inibição, da proibição, né? E os efeitos colaterais do consumo da droga? E a agressividade de um cara que consome cocaína e sai por aí atirando nas pessoas? Tem uma divisão muito clara entre o cara que consome crack e o cara que não consome crack, porque é uma droga que acaba com o ser humano. E tem drogas que incitam a violência, sim. O cara fica mais agressivo, você está colocando em risco uma outra pessoa. Ela devolve mencionando os danos da própria droga, talvez até para questionar pelo fato de que ele disse que o dano da proibição é maior sem dizer qual é. Eu sou a favor da legalização da cannabis, não somente da descriminalização. Só que o meu fator com outras drogas é justamente o corpo humano, entendeu? Porque, por exemplo, eu sei que uma pessoa que fuma um baseado, ela não vai sair matando todo mundo, atropelando no meio da rua. Muito diferente de uma pessoa que usa outros tipos de drogas mais pesadas, entendeu? Drogas que a gente vê que tem um fator real sobre o corpo. Não que a cannabis a longo prazo... Não seja perigosa e tal, mas é claro que é diferente da cocaína, diferente do álcool, com certeza. Né? É claro. E aí eu digo o seguinte, a legalização não é colocar tudo na mesma balança. Pelo contrário, na mesma balança está agora, na proibição. É tudo igual para a proibição. A cannabis é igual a cocaína, é igual ao crack para a proibição. Então, a legalização, ela traz regras. A legalização não é a ausência de regras. A legalização é justamente trazer regras. Então, para cada tipo de droga, considerando seu potencial nocivo, vai ter uma regulamentação específica. E o tratamento que o Estado dá sai da esfera do direito penal. Então a gente traz para o direito administrativo, regulamenta, coloca regras, quem pode comprar, onde pode usar, quem pode vender, como pode vender, o que pode ter dentro da substância. Por exemplo, o pino de cocaína. Você não sabe se aquilo dali é cocaína ou se tem pó de vidro misturado. Quem acha que a proibição está protegendo o filho, caso ele venha a usar cocaína, não sabe que ele pode vir a cheirar pó de vidro. E aí, ainda sem explicar o segundo argumento direito, ele traz um terceiro, que é o fato de que a legalização iria dividir as drogas em níveis de periculosidade. Aparentemente é isso que ele está dizendo. Dentro da proibição, aí sim elas são tratadas como todas sendo a mesma coisa.
E isso, segundo ele, é mais perigoso, porque elas causam efeitos diferentes e são enxergadas como todas uma coisa só. Agora, assim, imagina o seguinte, se você regulariza, tá? Uhum. Você fala assim, ah, mas hoje ele tem acesso. Eu não sei, mas se eu fizer uma enquete com os meus amigos perguntando se eles hoje conseguiriam sair e comprar heroína, eu acho difícil a maioria me falar que consegue. Aqui ela contesta aparentemente insinuando que a liberação daria acesso a drogas que hoje em dia são muito mais obscuras e mais difíceis de conseguir. Então, essa legalização que ele defende talvez facilitaria o acesso a coisa pior do que as pessoas andam usando hoje em dia. Que a heroína não é uma droga muito usual no Brasil. A questão da heroína foi muito, por exemplo, debatida em países europeus, porque lá havia uma cultura de uso da heroína e que gerou problemas, como, por exemplo, a disseminação da AIDS, porque havia compartilhamento de seringas. O que esses países fizeram para lidar com o problema da heroína lá? Muitos deles trouxeram os usuários para um ambiente de uso controlado. O que eles conseguiram com isso? Ensinar, por exemplo, que não deveria usar heroína com água da privada, que não deveria usar heroína com seringa compartilhada. E com isso, reduziu não só a violência, a overdose por conta do mercado ilícito, mas reduziu também as outras doenças que vinham junto com o consumo clandestino de heroína, como a hepatite, AIDS, sobretudo a AIDS. A réplica dele à contestação dela não responde exatamente o que ela contestou. Ele alega agora que o controle iria diminuir doenças e problemas paralelos que vêm com o uso da droga. Isso não responde exatamente o fato do que ela colocou, que é a regularização daria acesso a drogas que antes ficariam escondidas. Ele meio que saiu pela tangente agora. Eu prefiro que o meu filho não use heroína a aprender que ele tem que usar heroína sem a água da privada. Ótima resposta. Embora essa resposta vá para uma idealização que foge do escopo da discussão. Ninguém está questionando se o filho dela vai ou não usar heroína. Estamos falando de um cenário em que ele já está usando heroína. Você pode ter o ruim ou o ruim pior. Ele está dizendo que dá para diminuir do ruim pior para o ruim. Só isso. A heroína aqui no Brasil não é de fácil acesso, tá? E o crack? Eu quero que o meu filho tenha acesso ao crack facilitado? Eu não quero. É fácil para ele comprar crack hoje? No ambiente em que ele vive, não. Ela permanece insistindo nesse argumento de que legalizar vai dar acesso a coisas que seriam mais difíceis de encontrar. É a arma que ela tem, ela permanece martelando com essa arma. Eu volto a debater em cima do que você trouxe. O medo do teu filho ter acesso. O medo do teu filho ter acesso, ele deve ser pensado, e quem, como eu, defende um ambiente de legalização, está pensando justamente nisso. Por quê? Usar droga vai depender do teu filho, não vai depender do lugar que ele mora, da educação que ele recebeu, vai depender da vontade dele. Se ele quiser, ele vai encontrar. E se engana você em achar que onde ele está protegido. Não. O acesso está, já dizia o Gabriel Pensador, é mais fácil que pão. E a legalização não quer dizer liberação geral. Liberado é como está. Hoje a gente tem criança nas duas pontas, vendendo e consumindo. Com a regulamentação e uma legalização, a gente tira essa anarquia do mercado de drogas e traz controle e um pouco mais de segurança. Ele rebate finalmente o argumento dela com um argumento estatístico. Se isso aí for verdade, realmente o que ela diz cai por terra. Se o filho dela quiser ter acesso, ele vai ter acesso de um jeito ou de outro. Não é a legalização que vai colocar o crack na mão do filho dela. Aqui ele volta para o primeiro argumento dele, que é controle, tirar da mão da clandestinidade, colocar na mão do Estado, dar controle e permite que pessoas que não deveriam estar tendo acesso tenham esse acesso e vendam, inclusive. Esse primeiro argumento que ele colocou parece até agora ser o mais forte. Até esse ponto do vídeo tem 3 pessoas discutindo com ele e ninguém conseguiu ainda confrontar esse primeiro argumento. Agora, na prática, tá? Cannabis a gente tem o PL 399 no Legislativo. Isso tá na mesa? Porque eu vejo a lei de drogas ali. Na prática, a gente, quando fala legalização de todas as drogas, há um certo medo, né, do imaginário que fecha as portas para o debate. E há, por outro lado, um discurso sensacionalista que diz que quem faz esse debate quer colocar as drogas à disposição das crianças. Se alguém usa esse discurso, isso é a falácia do envenenamento do poço.
as drogas à disposição das crianças, que Já não está estão, né? pensando nas crianças. Já Exato. estão. Exato. Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, mas e o crack? Eu falo, olha, você tem filho adolescente? A maioria das vezes tem. Eu conhece algum adolescente? Conheço. Pois é mais fácil para esse adolescente comprar um crack ou um pino de cocaína do que comprar um antibiótico na farmácia. Verdade. Porque o antibiótico, o farmacêutico vai pedir a receita, vai pedir o CPF, vai reter a receita, mas o crack e a cocaína está disponível em todos os lugares e ninguém vai controlar o acesso desse adolescente a essas substâncias. Aqui ele adiciona ainda mais força ao primeiro argumento dele, colocando mais premissas ao silogismo indutivo dele, de que legalizar implica em controle, implica em fiscalização. É o argumento mais forte dele, ele vem reforçando ao longo do debate, aumentando a potência discursiva desse argumento. Mas você acha que o Brasil atualmente ele está preparado para isso? Essa questão da preparação a gente só vai alcançar com educação. Mas o Brasil não investe em educação. Legal. Exatamente. Mas a gente tem que resolver um problema de cada vez. A gente está falando de drogas. Quando a gente for falar de educação, a gente senta o pau na educação e fala, olha, tem que educar melhor. Esse é o ponto que eu quero trazer, né? A consciência do brasileiro, Sim, ela ainda não está, não. digamos assim, desconstruída a esse ponto por conta da falta de educação. Então, quando você traz isso, eu concordo com você que a gente tem que tratar ponto a ponto, mas talvez a gente tenha que rever pontos que a gente não viu lá no passado, como, por exemplo, o álcool. Quantas vidas o álcool tira direta e indiretamente em um ano? Interessante. Eu também defendo essa política de regulamentação do álcool de uma forma mais democrática e mais criteriosa. Veja, a gente vê atletas de seleção brasileira comemorar o gol da seleção fazendo o símbolo de uma determinada cerveja. A gente vê empresas cultura, né? É uma cultura do consumo. O álcool está muito ligado à festa, à comemoração. Ninguém pensa em uso problemático de álcool quando vê o adolescente começar a usar álcool. Pelo contrário, o consumo do álcool também tem que ser repensado. Mas nem por isso eu defendo que tem que proibir o álcool, porque a lei seca não deu certo nos Estados Unidos, gerou a máfia, gerou violência. E aí a gente pode fazer o contraponto com o crack, por exemplo. A proibição gerou o crack. Falta de um controle sobre as substâncias que estão sendo oferecidas faz com que cada vez mais novas substâncias perigosas sejam disponibilizadas. Mais a menção ao argumento estatístico, a lei seca que proibiu o álcool gerou a máfia. É basicamente o que acontece com a proibição das drogas gera o tráfico. Talvez viria isso a ser a resposta lá do segundo argumento, que ele diz que a proibição causa mais danos do que a droga em si, e ele não explicou quais seriam esses danos. Talvez seja esses os danos a que ele se referia. Existem drogas e drogas. A gente tem a situação da Cracolândia em São Paulo, que é muito delicada. E muitas vezes quando a gente pensa em pessoas em situação de rua, são pessoas que consomem álcool, consomem drogas porque o problema não são as drogas necessariamente, são uma situação de desamparo social completo. Então é difícil chegar para uma pessoa e pensar como eu posso tratá-la, se o que ela precisa na verdade é uma série de coisas que antecedem as drogas e a gente não consegue oferecer. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de legalização da maconha, eu acho que o primeiro ponto é muito menos facilitar para o usuário o consumo, e eu acho que o principal foco seria combater como as autoridades, como a justiça vem combatendo o tráfico, entendeu? Eu acho que é uma forma completamente errada. As pessoas que são acusadas são sempre, quem é criminalizado sempre é pobre, negro, pessoas periféricas, entendeu? Ser lícito e ilícito tem muito a ver com o lado histórico, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre maconha, a gente sabe que é uma droga de origem negra, né? Pelo menos aqui no Brasil teve esse lado trazido pelos escravos. Então, ela ser criminalizada diz muito sobre o que a gente acha que é legal e o que não é legal e quem tem a hegemonia do poder, né? Outro ponto também muito forte que esse rapaz colocou aqui agora, ponto estatístico, que é o fato de que a droga circulando nos ambientes de pessoas abastadas, né, geralmente brancas, de classes altas da sociedade, financeiramente falando, não sofrem as represálias que o pessoal de periferia sofre muitas vezes por fazer a mesma coisa. O que mostra que talvez exista mais do que combate às drogas por trás de muitas dessas operações que a polícia faz. Um dos
maiores problemas da cidade que eu não convivo, que é São Paulo, é a Cracolândia, entendeu? E você não está preocupada com as pessoas que chegam e que estão lá? Eu estou muito preocupada, por isso que eu acho que tem que reprimir o crack. Eles não teriam que ter acesso Reprimir ao o crack ou o usuário? O crack, não o usuário. Mas a política Quem de vende drogas, o ela crack? reprime quem? Ela reprime quem vende. Ela reprime quem vende? Sim, senão Quando a Cracolândia chega lá- não estava na Quando rua, ela chega estava dentro lá da prisão. naqueles vídeos que nós assistimos, tacando bomba, dando porrada, cacetada, internando de forma involuntária, sequestrando, tirando toda a dignidade, é todo mundo traficante? Mais uma vez agora ele reforça o segundo argumento, os danos da proibição são maiores do que o dano da droga em si. O primeiro que ele levantou já era muito forte, e ele agora está reforçando o segundo, deixando ele ainda mais potente com o incremento desses fatos, dessas menções aí. Realmente, se as drogas estivessem debaixo do controle do Estado, não teria a que o Estado fazer guerra. Faria guerra a ele mesmo. Diminuiria muito da violência gerada nesses confrontos, nessa repressão ao uso das drogas. Cara, tudo bem. E a quantidade de pessoas que morreram por conta do crack, que vieram, perderam a vida Aí, e por que conta morreram? dessas mortes, a gente gera mais morte. Não, por conta dessas mortes, a gente evita mais mortes. A Como? gente tem que evitar o crack Como que e a não gente está regulamentar o crack. E como a gente está evitando? Tem que aumentar A a repressão. proibição. Exatamente. A Mais proibição armas. do cara que vende. Mais armas, mais tiro. Como é que faz essa repressão? Como é que Cara, aumenta a repressão? Eu acho o seguinte, desculpa, eu sou uma idealista. Para mim, bandido bom é bandido preso. Bandido? Entendeu? E quem é bandido? Bandido é quem vende crack. Aqui ele questiona ela, tentando inquirir, escavar, procurar substância dentro da alegação dela, não está encontrando, ela mesma não consegue sustentar o que está dizendo, ela não consegue justificar, não consegue explicar o que realmente ela está querendo defender. Ela está falando da boca para fora, eu sou uma idealista. Ou seja, eu estou dizendo a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu não pensei 2 segundos para elaborar argumento em cima disso. Ele questiona como seria essa proibição, como seria, como aconteceria, e ela não sabe dizer, ela só usa frases feitas. Tem que reprimir, tem que atacar, tem que proibir, tem que aumentar a repressão. Isso são frases genéricas, ela não está explicando tecnicamente como é que isso se daria. Isso revela falta de embasamento do lado dela. Ela está fazendo o que eu chamo de argumentar vento. Ela está jogando vento dentro da discussão. Ela não sabe o que ela está dizendo. Fizeram um levantamento sobre o perfil do bandido, esse que a senhora defende preso. Em 2018, 50% das pessoas que foram presas como traficante de crack tinham entre 9 e 10 gramas de crack no bolso. Sabe o que isso equivale? A 2 sachêzinhos de açúcar. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim, olha, tá sendo preso injustamente o cara que é usuário porque ele está sendo classificado como traficante. Concordo. Vamos mudar a lei e aumentar a quantidade. Então, abaixo daquilo, ele é tido como paciente. Por quê? Essa injustiça está sendo cometida. Então, finalmente, ela dá substância à alegação dela, que seria modificar a lei e aumentar a quantidade exigida para considerar um traficante. Mas veja que ela só deu essa definição porque ele deu uma explicação de como é que os traficantes estão sendo enxergados agora. Ela sozinha não conseguiu dar esse embasamento. Ela teve que se utilizar do que ele trouxe para a discussão, para em cima do que ele falou, aí sim ela formular a fundamentação do que ela quer dizer. Embora isso mostre que ela é uma pessoa inteligente, consegue se articular bem dentro da discussão, dentro do vamos ver, né, dentro da hora H, por outro lado, para ela precisar fazer isso significa que ela está vindo discutir uma coisa que ela não estudou muito sobre antes. Então você concorda comigo que como está, precisa mudar. Sim, esse mas é um não... ponto positivo, Sim, legal. é a única coisa que a gente concorda. Legal, então, legal. aí a gente concorda, precisa mudar. Você acabou de sugerir, né, que a gente tem uma regulação para cannabis mais livre do que seria um acesso mais facilitado do que se daria ao crack ou substâncias nocivas, de fato. Agora, a gente tem referência sobre isso, porque no Brasil a cannabis está super restrita ainda, né? E de fato está em toda esquina. É uma grande hipocrisia dizer que ela não está liberada, porque ela existe, circula. Mas como fazer isso de forma na prática mesmo, pensando... É interessante a sua pergunta, porque a gente sempre se baseia em relação àquilo que já foi feito. Porém, a gente não pode se pautar em exemplos de fora e simplesmente tentar importá-los para o Brasil. É como fazer um transplante de órgãos sem fazer o exame de compatibilidade. Fato é que eu parto da premissa que a proibição não protege ninguém, não impede o acesso e, pelo contrário, ainda gera um outro problema, que é o aumento do encarceramento, o grande número de mortes decorrentes de confrontos que são originários
de uma política de repressão armada, sobretudo nas populações mais vulneráveis, a sensação de segurança e proteção não aumenta, pelo contrário, ela diminui a cada ano, porque na medida que o Estado se arma, o crime organizado também se arma. E no fim das contas, quem lucra com isso é o mercado de arma, que vende arma para os dois lados. Aqui aconteceu uma situação inversa. A oponente foi quem inquiriu ele, procurando um pouco mais de substância do que ele está dizendo na prática. Então, ela questiona como é que seria colocado em prática o que ele está propondo. E aí, veja que ele não responde. Ele se esquiva da pergunta. Ele diz: é uma pergunta muito boa, nós não podemos simplesmente se basear no que já foi feito em outros países e trazer para cá, porque não tem que ver o exame de compatibilidade, não sei o quê. Ele deu uma enrolada ali. E aí, em seguida, ele foge da pergunta e ele só volta a reafirmar os argumentos dele. Então ele foge da pergunta dela e procura se apegar ao que ele já alegou, sem responder o que ela está questionando. Essa questão de não confundir o usuário com o traficante, eu acho realmente fundamental. Bom, esse é um outro ponto, talvez para um próximo debate, porque eu entendo que o traficante, ele nada mais é que um comerciante não regulamentado, e não um criminoso hediondo, como a lei qualifica. O traficante só vende para quem quer comprar. O criminoso hediondo, por exemplo, é o estuprador. Não dá para colocar no mesmo patamar um comerciante não regulamentado com um estuprador. E a lei faz isso. O avanço é que a lei pode mudar. Eu acho que na vida eu aprendo sempre. Eu não sabia que o traficante era classificado como criminoso hediondo. Pois é. É? Olha aí o que eu disse, né? Não estudou muito sobre o assunto que está tentando discutir a respeito. Ah, na vida eu aprendo sempre. Não sobre alguma coisa que você está se propondo a debater sério sobre aquilo, né? Você não deveria aprender sempre desse jeito. Você já deveria vir para a discussão aprendida. Eu acho que, por exemplo, isso também tem que mudar. Porque Ó, que legal. não dá para comparar um traficante com um estuprador. Assim, a minha grande preocupação, e eu acho que também é a sua, é a periferia. Com certeza. Eu acho que a regulamentação sem um resgate e uma reparação social, ela também não é adequada, não funciona. Então, pelo contrário, para que a gente tenha um avanço, toda e qualquer regulamentação, como a da cannabis, por exemplo, que eu também defendo, assim como você, tem que passar por uma política de reparação histórica. Porque não é justo hoje o branco virar empresário da maconha e o negro, que sempre foi criminalizado, continuar excluído desse mercado de trabalho. Faz sentido pelo impacto social que a guerra causa, né? Porque se você parar para pensar, isso não é nem o mínimo sobre o quanto a periferia sofre nessa guerra contra as drogas. A gente tem essa visão que traficante é traficante, um usuário é um usuário, e que isso está associado a toda uma carga histórica. Totalmente. E a gente tem a noção que a periferia é uma das maiores, porque que é aquilo. Se você mora aqui, por exemplo, no Campo Belo, em qualquer um desses bairros ricos, você vai ir na periferia para buscar droga. Você trafica sem arma. Exatamente. Você não é criminalizado como o periférico. Quando aparece no jornal, empresário preso vendendo maconha. Não é traficante preso vendendo maconha. Agora, se é um moleque preto... Estudante preso vendendo... Então, assim, a criminalização é racista. É racista. E aí ele coloca o quinto argumento dele: a criminalização é racista. Ele deu algumas evidências aí, explicou como isso acontece na prática. Também um dos argumentos mais fortes elencados até agora é o quinto que ele traz. Eu acho que não tem mais volta, não tem mais... Não dá para virar esse jogo. A legalização está vencendo aqui de lavada. Eu não acho que a guerra às drogas é contra as drogas em si. Eu acho que é uma questão de marginalização e perseguição dos mais pobres. Né? E isso eu acho que acontece de várias formas diferentes, a droga é uma delas, assim, sabe? Eu acho que se todas as drogas fossem legalizadas, a gente estaria um pouco mais próximo de entender realmente quais são as tensões que estão presentes hoje na nossa sociedade. Não acho que o ato de legalizar as drogas faria com que a violência contra pessoas periféricas, pessoas pretas, acabasse. Eu acho que é muito fácil a gente virar e falar que não vai ter impacto, porque eu pelo menos moro numa região mais central, então eu sei que essa guerra de drogas não me afeta diretamente. Mas populações pretas, periféricas, lidam com isso constantemente, né? Daquele tiroteio perto de casa, o filho do vizinho que está envolvido com essa questão, então eu acho que sim. Bom, tem aqui o Twitter de um espectador que diz: vocês que são favoráveis à legalização das drogas, acham também que o acesso às aspirinas, entre aspas, da indústria farmacêutica,
deveria ser livre. E não é livre? Pois é, né? Mas aqui fica nítido essa questão do medo, né? Quando a gente fala legalização, acredita-se que é o liberou geral. Um resultado positivo e um exemplo claro de uma política de regulamentação que deu certo do ponto de vista da prevenção é o tabaco. A cada ano que se passa, o número de novos usuários de tabaco diminui. Não porque foi proibido, mas porque ao longo dos últimos anos, a política de regulamentação do tabaco trouxe certo tipo de controle social. Então hoje você não imagina mais fumar cigarro dentro do cinema, como era comum na década de 80, por exemplo. Bom, do meu ponto de vista, eu que sou de comunicação, penso que um caminho, e você falou muito em educação, e é o que a gente faz hoje na cannabis, né, para conseguir fazer com que novos médicos venham aderir, que pacientes que poderiam se beneficiar e não sabem, falam, nossa, eu vou dar maconha para o meu filho, para minha mãe, como assim, né? Que é uma outra via de administração, que é um outro caminho. Não sei, eu imagino na minha cabeça uma cartilha, por exemplo, então tá bom, crack, qual seria o caminho ideal de uma regulação? Para que a gente consiga visualizar isso de forma rápida e de repente acelerar esse debate. Olha que ardilosa, ela dá um arrudeio e volta para a mesma questão que ela fez antes e ele não respondeu. Como isso seria aplicado na prática? Ela questiona de novo como seria aplicado o que ele está propondo. Vamos ver como é que ele se sai agora. O primeiro caminho é tirar o usuário da sombra da marginalização. Trazer esse usuário para o ambiente de democracia e cidadania. É claro que para cada uma dessas drogas, o percentual de usuários problemáticos muda. Sim. O crack, por exemplo, a cocaína, o percentual de usuários problemáticos é muito grande. Porém, não é maior do que o álcool. Então, lá regulado, e que está né? regulado. E regulado de uma forma da qual eu não concordo. Ele está saindo com essas comparações do tabaco e do álcool, que também são duas drogas consideravelmente perigosas também matam, também causam morte de terceiros, inclusive no caso do álcool, estão regularizadas. Não aconteceu nenhum pandemônio por causa disso. Será que essa comparação é simétrica? Aparentemente sim, mas eu não entendo muito de droga, então vou presumir boa fé do debatedor e considerar que sim, o argumento é simétrico, então mais um ponto para ele. Ó, tem um Twitter aqui. A ilusão de que a legalização ou formalização de um serviço é o tiro certo contra o crime organizado. Quantos serviços tem? 3, 30, 300 concessionários e ainda assim são pirateados. O tráfico de drogas não desaparece com o estalar dos dedos da legalização. Finalmente, depois de quase meia hora aqui, parece que alguém finalmente está confrontando o primeiro argumento dele, que era o mais forte até agora. Finalmente alguém bateu de frente com ele. Bom, isso aí não o refuta. Talvez diminua um pouco a força do argumento, mas não derruba ele. A primeira coisa que ele alegou continua sendo a mais forte dentro da discussão. Um pouco menos agora. Isso aí coloca em xeque realmente alguns pontos do que ele alegou no início. A gente tem a Netflix, que é uma locadora virtual com uma infinidade de material. E mesmo assim, muita gente prefere ir baixar um torrent, né? Que inclusive dá bem mais trabalho do que simplesmente ligar na TV, apertar o botão Netflix e abrir. O torrent dá bem mais trabalho, é mais complicado. Acho que até consome mais, é mais demorado. E muita gente prefere por uma série de razões. A maior delas que alguém poderia alegar logo de cara é que quando uma obra, um filme sai do cinema, ele demora um tempão para chegar nos serviços de streaming. Ir direto para o torrent é muito mais rápido de conseguir o acesso, não tem que esperar alguns meses até que isso seja disponibilizado. Será que isso se aplica às drogas? Essa comparação que os serviços concessionados que ele cita, que a pessoa cita, não mostra ali quem é uma citação anônima. Mas esses pontos que a pessoa cita, será que são simétricos com droga? Ainda que eu também presuma a boa fé dessa pessoa e que realmente sim, seja uma comparação válida, isso não derruba o argumento por completo. Então, eu acredito que assim, a guerra contra as drogas em si, por exemplo, se chegou amanhã legalizou, eu não acredito, é um pensamento como a gente ouviu bem romântico você pensar que pronto, acabou o tráfico. Mas eu acredito sim, eu tenho essa visão de que por exemplo, uma das pernas do tráfico, ela vai ser quebrada. Então, um dos braços que gera toda aquela criminalidade, ele vai ser discutido, mas, para ser bem sincero, eu não acredito que de uma hora para outra, quando legalizar todas as pessoas, elas vai tudo melhorar. Porque é uma visão muito Disney, se você parar para pensar, legalizou, melhorou. Não existe fórmula mágica. Tudo na nossa sociedade é construído a partir de mudanças históricas.
ao longo da história, mudanças demoram um tempo para a gente ver o resultado. Sim, sim. A mulher não começou a votar de um dia para o outro, né? O negro não pôde sentar no lugar que ele quisesse dentro de um ônibus de um dia para o outro. E nem por isso o machismo acabou e o racismo acabou. Assim é com a guerra às drogas. Não é legalizando que a gente acaba com o problema da proibição de um dia para o outro. A gente precisa buscar outras formas de lidar com esse problema e construir ao longo da história as soluções de acordo com os problemas que vão se apresentando. Primeiro, tirar da mão do tráfico o monopólio da distribuição. Esse é um grande passo. Como você falou, a gente quebra essa perna. Eu não digo nem a perna, eu digo a espinha. A espinha dorsal do tráfico é o poder econômico, que é com o poder econômico que compra arma, que corrompe políticos e policiais. Pronto. Isso aqui praticamente matou a pau. Não tem mais para onde correr. Tá achando vela preta. Nocaute. A legalização venceu. Então a gente quebrando o poder econômico do tráfico, a gente já resolve um grande problema. Corrupção, tráfico de armas, encarceramento em massa. Eu concordo com você. Você me trouxe um ponto de vista muito interessante que talvez eu não tinha me questionado até então sobre esse ponto de legalização geral. Eu acredito que você mudou muito minha opinião, cara. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Prazer te conhecer. Tamo junto, quero ir no teu show um dia. Eu acho que é com isso, é debater, ouvir o lado diferente e avançar. Assim a gente vai avançar na política de drogas e vai, talvez, quem sabe, um dia chegar numa política mais democrática. Democrática não, mas proibitiva. Eu não quero droga no mercado. Aqui a gente vê a diferença entre uma pessoa que se dobra à razão e vê que os fatos e as evidências mostram que o melhor caminho é esse, e outra pessoa que prefere ficar com a fantasia da cabeça dela. Ela tem preconceito, então ela fecha a mente e não aceita que a razão se manifeste. Eu admito que particularmente acho esse tipo de gente extremamente irritante. Eu tenho vontade de dar uma marretada na cabeça dessa mulher. Mas enfim, já chega por hoje, acho que tá de bom tamanho. Mais polêmicas no próximo vídeo.